E aí, para quem está na preparação para o concurso da Polícia Civil do Piauí, é fundamental entender a economia do Estado. Esta análise vai direto ao ponto, naquilo que é essencial e tem chance de aparecer na prova, de um jeito bem claro e objetivo. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por um retrato geral da economia, depois mergulhar no setor de serviços, entender a transformação agrícola, dar uma olhada na história e, por fim, discutir o futuro. Vamos lá! Para começar, vamos ter uma visão geral da economia do Piauí, que, olha, apresenta uma dinâmica bem interessante, quase como duas faces de uma mesma moeda. Se a gente olhasse apenas para o mapa, para a distribuição geográfica, poderíamos pensar que a administração pública é a grande força em todo o Estado. Só que os dados econômicos mostram uma realidade bem diferente. E é aqui que a coisa fica curiosa. Existe essa contradição. Uma coisa é o que domina o território, a área física do Piauí. E outra, bem diferente, é o que de fato gera a riqueza do Estado. Essa dominância no mapa acontece porque a maioria dos municípios é grande em território, mas tem pouca gente. Nessas cidades, a economia local acaba girando em torno dos empregos na prefeitura, no Estado e também dos benefícios do governo. Então, um ponto crucial para entender é este. O verdadeiro motor que puxa a economia para frente não está espalhado por aí. Ele é muito concentrado em poucos centros urbanos, com um destaque enorme para a capital, Teresina. Agora sim, vamos mergulhar no principal motor da economia piauiense. Vamos falar sobre o setor de serviços, a grande força urbana do Estado. Guarda bem esse número, mais de 70%. É isso mesmo. O setor de serviços, que a gente também chama de setor terciário, é responsável por mais de 70% de todo o produto interno bruto, o PIB do Piauí. É uma parcela, nossa, gigantesca. E esse gráfico aqui deixa isso muito claro. Ele mostra a dominância absurda do setor de serviços quando a gente compara com a agropecuária e a indústria. A diferença é gritante, não tem nem comparação. Mas o que é esse setor de serviços na prática? Pensa em tudo. É o comércio nos shoppings, o turismo, as escolas, os restaurantes, até os serviços de aplicativo. E a maior parte de toda essa movimentação acontece na capital, em Teresina. E a importância dele vai além do dinheiro que gera. É também o maior empregador do Estado. Ou seja, é o setor de serviços que garante o emprego da maior parte da força de trabalho local. Certo, já entendemos o motor urbano. Agora, vamos virar a chave e olhar para o campo, para o segundo grande motor que está transformando a paisagem e o futuro do Piauí, o agronegócio moderno. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma expansão enorme da agroindústria, principalmente da soja de alta produtividade. E isso acontece numa área muito específica, o Cerrado Piauiense, que faz parte da região conhecida como Matopiba, um nome que junta as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Agora, para toda essa transformação no campo acontecer, uma peça é fundamental: infraestrutura. E aqui, a gente precisa falar sobre a Ferrovia Transnordestina. Esse projeto ataca um dos maiores desafios do Brasil, que é a logística. A ideia é criar um caminho direto, de trem, da fazenda lá no Piauí até os grandes portos do Nordeste. O resultado? O custo do transporte diminui e o produto do Piauí se torna muito mais competitivo no mercado mundial. Mas para entender onde o Piauí está hoje, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para os motores econômicos do passado. A economia do Estado mudou muito ao longo dos séculos. Ela é feita de ciclos. Lá no período colonial, a base de tudo era a pecuária, o gado. Já no século XX, o foco mudou para o extrativismo, principalmente da carnaúba e do babaçu. E agora, a gente vive a era da soja e do milho. Bom, com esses dois motores tão potentes, serviços na cidade e agro no campo, a grande pergunta é: o que o futuro reserva para a economia do Piauí? A situação de hoje pode ser resumida assim. De um lado, um progresso bastante significativo, do outro, um desafio que continua bem presente. Essa frase define bem o momento. O crescimento do agronegócio e dos serviços está, sim, melhorando os índices de desenvolvimento. Mas a economia do Piauí ainda não se destaca por uma indústria de alta tecnologia ou por uma mecanização super avançada, especialmente se a gente comparar com outras regiões do Brasil, como o Sudeste. Então, para a prova, quais são os pontos cruciais para fixar? Primeiro, a dominância absoluta dos serviços no PIB. Segundo, a ascensão da soja como essa grande força de transformação. Terceiro, a evolução histórica dos ciclos econômicos. E, por fim, o desafio atual do desenvolvimento tecnológico. Isso nos deixa com uma reflexão final. Com esses dois motores impulsionando o crescimento, o Estado está no momento decisivo.
definindo qual será a sua próxima evolução econômica? A resposta para essa pergunta é o que vai moldar o futuro do Piauí.